É Opa! verdade. Ele veio passar o carnaval aqui mesmo, eu É, confirmei. amigo. Ele reservou o Fratelli, meu amigo. Ele E, reservou o Fratelli. e Ele ele reservou jantar vai no com Fratelli. e ele vai com a família, hein? Ele vai com a família. Quem sabe se não é para Então, fazer a adaptação da família já. Bom, mas depois a gente fala daqui a pouco. Não não, a gente vamos. tem muita coisa para falar. Eu vou te dizer uma coisa. Eu estava falando com meus amigos aqui. Essa notícia do Jorge Jesus que a gente está colocando na tela aqui, está na tela aí, ó. Ela é fogo no parquinho total, o Cícero. Ele não precisou ir a público para dizer, olha, estou voltando para o Brasil porque eu quero treinar o Flamengo. Ele joga o fogo no parquinho. É E isso aí. lembrando que o Mário Monteiro já está aqui, né? Está com relacionamento com uma brasileira, correto? Aham. Eu não Tá me aí, né, informo. Ali? Tá aí no Brasil, né? Está aqui no Brasil. Evandro Mota tá desempregado, tá esperando aí, falando toda hora na mídia sobre o Flamengo. Pois é, o Mário Monteiro está aqui com a camisa do Flamengo todo dia, não sei se você está vendo. Indo Não em vi, festa. não. Essa eu não sabia, não. Ô, meu amigo, eu falo com ele e ele. Então vamos lá, vamos colocar fogo no parquinho, então, né? Não tem jeito. Quem não quer o JJ de volta? Aí vão falar: o paparazzi é viúva. Sou viúva, Todo com mundo fala muito pra mim. orgulho, com muito amor. Deixa eu colocar aqui nesse modo aqui que acho que fica mais legal. A não ser que você prefira que a gente esteja maior na tela. Não, Prefere? você que sabe, amigo. Não, ficou bom assim, ficou bom, ficou bom. Então, vamos lá. Só para a gente dar uma viajada aqui, eu vou te mostrar aqui, tá? O Mário Monteiro. Mário Monteiro, tá? O perfil dele. Eu vou passar Aqui, a ó. seguir. Olha aí. Ah, Foto, rapaz. foto de 18 de março, ó. Esse não vai precisar nem procurar casa, né? E já tá com manto novo, tá? Já tá com manto Caramba. novo. Aí, ó. Encontrando o Rondinelli. Cara, e se você pega aqui os últimos. Eu não tenho mais os stories dele. Mas você pega aqui, cara. Ele me manda. Ele me manda. Olha aqui. Ele na mensagem mandando para mim, olha aí, tipo, papo, aí, ó, camisa do Flamengo na praia, posta aí, ó. Ô, meu amigo. Ele me mandou, cara, olha aí, ó. Tá Cara, vendo? Fala aí, Papa, Copacabana, com a camisa do Mengão. Os caras estão. Ele nunca. A verdade é a seguinte: o Mário Monteiro nunca queria ter saído do Flamengo. Ele era um dos únicos da comissão que bateu o pé, que ele queria continuar no Rio de Janeiro. Ele estava apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro, ele queria continuar no Rio. E ele quer voltar, meu irmão. Ele quer voltar, seja para ser preparador físico do Flamengo, seja para vir com o JJ. Ele tem essa vontade de estar aqui no Flamengo e de estar trabalhando aqui no Rio de Janeiro. Ele ama o Rio de Janeiro. Aí, cara, aconteceu essa notícia da ESPN. Se eu te disser que eu converso com o Jorge Jesus aqui, e não vou ficar falando o que a gente se fala, né? Eu sei que ele queria voltar para o Flamengo, sim, tá? Ele queria voltar, sim. Aí falam, ele não aceitou, que não sei o que, não, nada disso. Tá? Não chegaram no entendimento de valores. A questão de você querer ir e não chegar no entendimento de valores, Cícero, é uma coisa completamente diferente. e você sabe Tá? quais são esses valores, Papo? Deixa eu te Não, eu falar vou deixar agora. você participar, você falar tudo. Eu só queria te mostrar um negócio. É. Eu mandei para ele. Isso aqui é a única coisa que eu vou mostrar, que eu marquei ele, o Jorge Jesus, numa postagem. Ó, tá vendo que é o verificado do JJ? Tô. Eu Tô vendo. marquei ele numa postagem do Fratelli, do Tadeu do Fratelli, que é o maître do Fratelli que sempre atendeu ele. E eu marquei ele, né? E, claro, a gente sabe que ele vem para cá e vem para o Fratelli. Aí ele respondeu, e essa aqui eu faço questão. Amigo, quem nos trata bem nunca pode se esquecer do teu coração. Um grande abraço. Né? E aí o que acontece? Para o pessoal do Fratelli, ele já tinha avisado, ó, eu já sabia disso. Olha aqui, isso aqui foi dia 5 de março, Cícero. Eu já sabia que ele estava marcado de jantar no Fratelli. Dia 5 de março já tinha avisado, ó, tô indo no carnaval. Só que
Como eu tenho essa questão que eu converso com ele, eu sou amigo do Tadeu, eu sou amigo do pessoal do Fraterno. Óbvio, vai ser uma coisa confidencial. Eu converso com o Mauro, o filho dele, o Mauro Jesus. Eu converso com o dono do Solar dos Presuntos. Como eu converso com todos, e tenho muita amizade, converso com o Mário Monteiro, eu falei, eu vou segurar, eu não vou postar. Até porque, Cícero, postar qualquer coisa naquele momento que o Flamengo estava passando por uma fase de experiência, crescendo e tudo mais, seria absurdo. Eu acho que seria eu colocar uma pressão antes da hora, né? Uhum. Agora que a ESPN trouxe a notícia, que eu estava segurando, que eu achei melhor, para poupar o Flamengo de uma especulação, claro. Agora que eles trouxeram a notícia, eu faço questão de dizer, é verdade. Assim como o Beni já falou ontem na nossa live, conversou com ele, que não tem proposta nenhuma ao contrário do que a matéria do jornal dizia ontem que a gente publicou, que ele tinha negado a proposta, está dizendo que a verdade é que parece que não tem proposta. Foi tudo especulação também com relação aos árbitros. Agora, vamos deixar o nosso amigo Cícero pedir para vocês se inscreverem no canal Flamenguista em Portugal, né? E o Cícero vai trazer as grandes novidades envolvendo essa notícia aí do Jorge Jesus. Está voltando, Cícero? Será? Primeiro sobre a proposta, né, Papa? O advogado dele, Luiz Miguel Henriques, ontem, no final da noite aqui em Portugal, deu uma entrevista na televisão. E ele disse o seguinte: o Jorge Jesus ele tem recebido propostas, sim, de alguns clubes. Elas não estão mais abertas, porque já foram fechadas, mas que não foi só o Al Nassr. O Al Hilal também o procurou. Quando saiu, Leonardo Jardim foi demitido do Al Hilal depois do Mundial. A primeira procura do Al Hilal foi o Jorge Jesus. E foi o Jorge Jesus a pedido dos jogadores do Al Hilal. Tem muita gente no Al Hilal que trabalhou com o Jorge Jesus, e é o seguinte: o cara é duro, o cara dá porrada, o cara grita. Mas o Cuejá não gosta dele, não. Ele botou o Cuejá no banco, lembra? Lembro. Mas os outros pediram para ele voltar. E o que acontece é o seguinte: ele não pode ir para a Arábia. O que impede ele de ir para a Arábia? Né? E vale lembrar também que Corinthians... Ele não gosta de locais com língua diferente. É uma dificuldade do JJ, tá? Essa questão de língua, tá? Não, com certeza e com certeza isso atrapalha dele ir para a Premier League, atrapalha dele ir para a Alemanha, atrapalha dele ir para a França, porque a língua mundial na Europa é o inglês, e não é comum se usar tradutor aqui na Europa. Você vê que o único que teve foi o Bielsa, mas não tem, os técnicos não têm tradutores, porque todos falam inglês. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte: existe uma questão que o JJ não quer ir. Por que ele não quer ir para o mundo árabe? Proposta era de 10 milhões, segundo, né? Se realmente 10 milhões de euros. Por que ele não pode ir? Porque aqui em Portugal existe uma questão fiscal. Se você sai para o mundo árabe ou para a Ásia de uma forma geral, se você não fica um tempo fora, até, por exemplo, o Jorge Jesus entraria agora, ele não poderia morar em Portugal até 2024. Se ele sai da onde ele está, ele tem uma questão de taxação, de imposto, de mais ou menos 70%. Aliás, até assim, por que o JJ, quando foi para o Brasil, quando foi para o Flamengo, estava lá passeando de bobeira no Brasil? Exatamente por isso. Porque se ele voltasse para Portugal ou para a Europa, ele teria aí todo o dinheiro que ele ganhou lá no Al Hilal, ele teria que dar 70% para o governo português. Então, ele tinha um tempo para não voltar, né? E aí, essa é a notícia, Cícero? Isso é notícia. Não, mas essa é a notícia nova que você... Não, tem outra. Caraca! Então a gente já sabe que para ele sair para a Arábia ou alguns países aí nesse eixo aí, ele vai ter problemas de taxação de imposto de renda, né? Exatamente. Ele só pode voltar depois de 2024 para a Europa. Ele não pode morar. Não é que ele não pode trabalhar, ele não pode morar em Portugal. Ele não pode ter residência em Portugal. Então, assim, para o mundo árabe, se ele for, não é ele, qualquer português, se for trabalhar lá e ganhar dinheiro, tem uma taxação se voltar antes, né? E a outra coisa é o seguinte:
Ô, Cícero, o pessoal tá zoando, tem uma galera querendo JJ, a maioria absoluta, 99,9% aqui no comentário, querendo JJ. Aí tem um ou outro que vem, vocês querem causar inferno, vocês querem derrubar treinador e tudo mais. Aí teve uma resposta aqui de um torcedor para o outro. Você quer o professor Pardal, né? Cara, porra, não tem jeito. Quem falou isso, Papa, ontem foi um advogado, foi o Luiz Miguel Henrique, foi o cara que cuida da carreira do Jorge Jesus. Então vamos lá, repete aí, por favor, vamos lá. Então, o que ele falou assim? O que ele falou ontem na entrevista ao vivo aqui na televisão portuguesa, na CNN? Ele não pode aceitar essas propostas porque, teoricamente, inviabiliza ele, por exemplo, de voltar a trabalhar na Europa. Ele não pode voltar a viver na Europa antes de 2024. Então, assim, como não é... Tudo bem, se ele tivesse uma carreira longínqua ainda pela frente, tudo bem. Aí o cara vai, é uma 10 milhões, cara. 10 milhões, né? Que é a proposta do cara. Ele vai, mas então ele não vai.